Olá, minha pergunta hoje para mim e para você é: como você tem lidado com as suas fraquezas? O que você tem feito com as suas fraquezas? E essa pergunta é: como você tem enxergado também as suas fraquezas, né? Eu me lembrei muito de uma situação lá no passado, quando eu mudei de escola e era uma escola que eu queria muito mudar, minhas amigas estudavam nela, e quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade nas aulas de português. E aí na primeira aula eu não entendi absolutamente nada. Eu lembro que o semestre foi sobre conjugação de verbo, e eu lembro que eu vi a professora dando a aula e todo mundo fazendo e respondendo certinho, e eu não entendia nada. E aquilo me causou um bloqueio inicialmente, porque era como se a aula inteira não tivesse servido para nada. Eu lembro de ter ido pro recreio com a sensação de: o que está acontecendo? Tá todo mundo achando normal e eu não entendi nada que ela falou. E a questão foi que no semestre a gente teve uma prova, e na primeira prova eu tomei uma decisão. E é sobre essa decisão que eu quero falar, porque claramente aquilo era uma fraqueza para mim. Eu não entendia e não conseguia fazer nenhum exercício. E eu não abri isso para ninguém, nem pro professor, nem para os meus pais, nem para amigas, porque realmente para mim estava surpreendente o que estava acontecendo, assim, esse bloqueio que eu estava tendo. E eu tomei uma decisão de que português seria a melhor matéria da minha vida, que eu dominaria português, eu seria a melhor aluna de português. E olha que loucura, porque eu tinha vários caminhos ali quando eu me deparei com essa fraqueza: reclamar da escola porque era nova, me tornar vítima ali da circunstância, ou declarar para as pessoas, né? E na verdade eu fiz uma declaração para mim mesma, internamente. Eu falei: essa vai ser a matéria onde eu vou mais entender, mais me dedicar. O que eu entendi é que quanto mais esforço eu colocasse no português, mais atenção, eu iria conseguir superar essa dificuldade, essa fraqueza, e me tornar muito boa naquilo que naquele momento eu estava, né, muito, muito abaixo ali da média. E o que aconteceu? Realmente eu me tornei uma pessoa apaixonada por português, mas não somente estudando na escola. Eu comecei a ficar atenta a esse tema, buscando abrir os jornais, ler os jornais. Eu lembro de eu ficar atenta a esse assunto quando os adultos conversavam sobre esse assunto. Eu lembro, nunca me esqueço de uma vez que eu estava na casa de uma amiga e o avô dela chamou a atenção da forma como a gente estava falando uma palavra. Era gratuito, nós falávamos gratuito. E ele falou: não se fala assim. E eu falei: como que fala? Eu pedi para ele repetir. E eu lembro de eu olhar e falar: nossa, que homem sábio, que legal que a gente aprendeu essa palavra nova. E ele explicou o porquê, né, do acento. E eu comecei a ser uma pessoa que gostava. Olha que loucura. Eu tinha tudo para odiar porque eu não entendia, mas eu comecei a me dedicar, a me esforçar, a sentar na frente, na sala de aula. E eu não lembro como foram minhas notas naquele semestre, mas ao longo da minha vida em escola e na faculdade, português sempre foi meu ponto forte. Tanto que redação era onde eu sempre tinha as melhores notas. Fui convidada para premiações da escola, participei de projetos por conta da minha redação. Era a minha nota mais alta sempre. E tudo isso partiu de uma fraqueza que eu identifiquei e da forma como eu lidei com essa fraqueza. Eu determinei e declarei: essa vai ser a minha maior força. E a partir do momento que eu declarei aquilo, eu, claro, fiz um esforço maior talvez do que outras pessoas. Eu comecei a ficar prestando muita atenção nessa questão de português. Quando alguém falava errado e eu não sabia qual que era o certo, eu ia buscar informação. Ou eu perguntava para as pessoas muito mais. Então me tornou ali me tornei curiosa, né, sobre esse assunto. E eu trago isso porque às vezes você está passando hoje por um processo parecido. Você está identificando em você fraquezas. Sejam quais forem as fraquezas, você vai ter um caminho e uma decisão a tomar. E é sobre isso que eu queria falar. É como eu falei hoje no início. Como você tem enxergado a sua fraqueza? Porque a forma como você enxerga a sua fraqueza e age diante dela vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu superei uma fraqueza que se tornou uma força. E isso é possível em qualquer área da nossa vida. Se você tem hoje uma fraqueza que está te pedindo de avançar, como você tem encarado essa fraqueza? Você já aceitou? Você tem se tornado vítima da situação? Ou você pode tomar hoje uma decisão
de fazer com que essa fraqueza seja a sua força. Porque é uma decisão. Nenhum indício ali me mostrava que eu poderia realmente me tornar entendedora daquela matéria, mas era uma decisão, e dentro de mim eu sabia que eu ia ter que me esforçar mais, mas que eu ia alcançar aquilo que eu queria. Então, olha hoje para sua fraqueza com um olhar diferente e saiba, para cada fraqueza uma decisão. Para cada fraqueza temos que tomar um caminho. Seja estudar mais, seja pedir ajuda, pedir direcionamento. Para cada fraqueza é necessária uma ação. Qual ação você vai tomar diante da sua maior fraqueza hoje? Faça um excelente dia.